Entrevista com Dávila. A civilização ocidental foi edificada sobre os valores cristãos. A nossa noção de certo e errado, bem e mal, justiça e injustiça estão calcadas nos valores cristãos que moldaram a nossa cultura, o conceito de família, de liberdade individual e de Estado de Direito. Mas ao vivermos numa era na qual valores, direitos e deveres tornaram-se relativos, perdemos o norte da memória histórica, da referência dos princípios, da noção de respeito às tradições, costumes e crenças que serviram de pilares para a criação do Ocidente. A crise de valores nos levou à perda do senso de virtude, civilidade, respeito e tolerância. Quando eliminamos a fé, a religião e a transcendência de nossas vidas, surge um grande vazio espiritual e também na alma, que não é preenchido por prazeres fugazes, modismos e ilusões, com falsas crenças, dogmas e líderes. Mas esse vazio espiritual vem levando muitas pessoas a redescobrir a fé, reconciliar com Deus e o sagrado e mergulhar no estudo da história, da filosofia e dos valores cristãos. Afinal, estamos à beira de um novo renascimento? Este é o tema da minha conversa com Dom Carlos Lema, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ele também é vigário episcopal para a educação e a universidade. Dom Carlos, muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Felipe Dávila, é muito prazer também para mim estar aqui com você, trocar essas impressões sobre esses temas importantes da nossa sociedade. Nós precisamos continuamente tratar desses assuntos, porque nós sabemos que o coração humano ele foi feito para algo muito grande, né? E se a gente não dá essa grandeza, não responde a essa aspiração do coração humano, ele fica inquieto, ele fica insatisfeito, ele vai procurar se satisfazer em propostas que não lhe preenchem, né? Aliás, como o novo Papa Leão, ele é augustiniano, a frase mais conhecida de Santo Agostinho, mundialmente conhecida, é: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Eu penso que essa frase ela resume a sensação, a aspiração das nossas gerações atuais. Nós vemos que as pessoas estão procurando algo mais sólido para construir a sua vida. E nós precisamos essa abertura para a transcendência, porque sem isso a gente não sai do lugar, né? É isso mesmo. O senhor é muito responsável pela questão da educação. Me chama muito a atenção este vazio na alma de alguns jovens, e aí ficam em busca de prazeres fugazes, até mesmo de droga e coisas para tentar preencher. Como o senhor disse, esse coração é muito generoso, muito grande, e esses prazeres fugazes acabam não preenchendo. E cria-se um grande vazio de propósito. Essa é a grande doença da alma do século XXI? Eu penso que talvez o século XXI, pelo fato de ser a época da tecnologia, da internet, nós temos tudo ao alcance da mão, você tem tudo no celular, você clica, você chama, você encomenda uma comida, você chama um Uber, você assiste um filme. Tudo isso parece realizar todos os sonhos assim de uma forma imediata. Mas chega uma hora que a pessoa fala, mas isso tudo é interessante, mas não é suficiente, né? Porque eu acho que o próprio Santo Agostinho dizia isso, que o coração humano ele tem uma dimensão, é um poço sem fundo, vamos dizer assim, né? Tudo que você jogar dentro do coração vai entrar, vai fazer um barulho enorme lá no fundo, mas não vai preencher. Enquanto você colocar só coisas humanas, ou alguém dizia assim, que você não pode buscar nem algo que seja igual ao homem e nem inferior ao homem, né? Porque tudo que você procurar nessa linha, ou uma outra pessoa, ou um outro bem que seja inferior a um ser humano, isso tudo não vai ser suficiente para dar essa sensação de plenitude. Você tem que ir para cima, né? É também o itinerário de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um jovem inquieto. Santo Agostinho era um homem
muito inteligente, professor de retórica, era um grande filósofo. Ele tinha uma capacidade de aprofundamento e de explicar as questões de uma forma muito aprofundada. Mas ele andava inquieto. Ele, inclusive, era um jovem que andava em baladas no seu tempo, né? Baladas em Milão, né? Até inclusive, ele tinha uma amante, ele teve um filho com essa amante, não se casou com ela. E ele estava sempre procurando essa felicidade e não encontrava. E depois deixou escrito naquele conhecido livro As Confissões, né? Em que ele vai procurando onde é que está a felicidade, onde é que estão os bens. Então ele vai perguntando para as coisas da terra, para os animais, vai perguntando para os pássaros, vai subindo. Eles diziam, onde está o meu Deus, né? Diziam, não, nós não somos teu Deus, procura mais acima. Então ele ia para as estrelas, para o sol, para o céu. E onde é que está meu Deus? Não. Aí o céu falou para ele, olha, foi ele que nos criou, né? Então, eu penso que, eu acho que é por aí, essa sensação de busca de felicidade que é inerente ao coração humano, não existe quem não queira ser feliz, né? Essa busca de felicidade, ela só vai conseguir ser saciada se a pessoa abrir-se para o infinito, que abrir-se para Deus, no fundo, né? Então, quer dizer, no fundo é que o homem procede de Deus e o homem volta para Deus, né? É a procedência e é o destino da pessoa humana, não é? Agora, é interessante que o senhor tocou em Santo Agostinho, que me chama a atenção a 2 pontos. Primeiro, é a busca incessante até encontrar. Nunca desistiu. Isso. Então, isso mostra algo muito importante, porque hoje as pessoas costumam desistir rapidamente quando são frustradas com as coisas. Então, essa busca incessante. Teve o empurrão da sua mãe e depois de Santo Ambrósio, que foi o seu grande professor em Milão. Então, isso. Teve alguém para educá-lo ou preparar o seu olhar para essa transcendência, para a fé, para olhar para cima, como o senhor acabou de falar. Foi aí que deu essa transformação na postura de Santo Agostinho? Foi essa combinação? Foi. Por um lado, a sua mãe era muito católica e rezava muito, né? E, inclusive, a sua mãe, ela se queixava com Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, dizendo, meu filho, eu não consigo, ele tem as más amizades, ele tem más companhias, ele tem maus hábitos. E o Santo Ambrósio falou para ela, não se perderá um filho de tantas lágrimas, né? E, de fato, foram as 2 coisas, a oração da mãe, né? E depois a eloquência, os sermões de Santo Ambrósio. Ele devia ser muito inteligente, muito capacitado para atrair uma pessoa tão inteligente como era Santo Agostinho, né? E então foi através desses sermões que Santo Agostinho se sentiu atraído, começou a depois conversar com ele, e aí ele foi explicando as coisas e foram se encaixando. O Santo Agostinho, ele tinha um problema que acho que ainda é atual, que era o problema dos maniqueus, era o problema da luta entre o bem e o mal, né? Que era uma filosofia, uma postura que dizia que há 2 princípios, né? O princípio do bem, que vem de Deus, e o princípio do mal, que vem do demônio. E os 2 estão combatendo, competindo para ganhar espaço no mundo e nas pessoas, né? Então, ele é partidário dessa teoria. Então, claro, você fica assim perdido. E agora? É Deus ou é demônio? Como é que é? Eu estou no lado de Deus ou no lado do demônio? Aí depois ele pensando, e chegou um momento que ele percebeu, não, o mal é a ausência de bem, né? O mal não é um poder tão poderoso como o poder de Deus, não é um poder autônomo. Deus dá, a gente vai na Bíblia, a gente vai encontrar exemplos disso. Deus dá, Deus permite a ação do demônio, mas ela é sempre limitada, né? Porque Deus não seria Deus se ele não controlasse tudo que existe, né? O demônio é um anjo que se rebelou contra Deus. Então ele começou a vencer essa questão filosófica, e aí sim ele teve uma conversão assim, foi fulminante, e se tornou um dos maiores teólogos, filósofos e teólogos da história da Igreja, né? Com certeza. Aliás, quando eu leio Santo Agostinho, sempre me chama a atenção numa coisa. Os gregos sempre viram a filosofia como razão e sensação, né? Razão e paixão, né? E sempre era a briga para a razão dominar os sentimentos, né? Mas Santo Agostinho tem uma grande sacada, que é o que intermedia entre a razão e a sensação é o querer.
Sim. Nós temos é que administrar o nosso querer, para esse querer ser canalizado para o bem. Então, é interessante como ele traz um terceiro ingrediente. A tríade dele é vamos disciplinar o querer para o querer nos levar para o bem. Isso. A inteligência, em outras palavras, inteligência, vontade e os sentimentos. Né? Isso. Claro, nós somos seres humanos, nós sentimos. Os sentimentos que Deus nos deu não são maus. Os sentimentos, eles ajudam. Por exemplo, se você tem uma festa de aniversário de uma pessoa querida, né, você tem um grande sentimento de gosto de estar com essa pessoa. Né? O sentimento facilita. Se você vai rezar e ainda se sente assim reconhecido por Deus e aliviado, você ganha mais fé, vamos dizer, né? Agora, os sentimentos, eles não são determinantes, porque às vezes o sentimento não vem e nós temos que fazer as coisas por dever. Né? Então, a inteligência mostra, olha, você tem que levantar porque você tem que ir para a escola, né? E a vontade diz, olha, mas eu não estou com vontade de levantar, né? Mas aí você dá um argumento, né? Olha, você tem que ler, porque hoje você tem aquela prova, hoje você tem aquela matéria importante, então a vontade convence, né? É o motor a vontade, né? E a inteligência fala, então vamos vencer, né? Então, é mais ou menos por aí, não é? Educar a vontade. Essa é a grande beleza da filosofia de Santo Agostinho. Né? Isso mesmo. Agora, Dom Carlos, como o senhor vê hoje a formação das pessoas? Porque o que me depende mais dos jovens? Porque antigamente a escola complementava a família. Isso. Mas hoje há a degeneração do conceito de família. E muitos pais, na verdade, jogam no ombro da escola para fazer tudo aquilo que não se faz em casa, que é ensinar valores. Tal. Como é que o senhor vê hoje a formação educacional das pessoas com essa família em crise? Como é que nós vamos resolver esse paradoxo? Você tem toda a razão. Antigamente, a família transmitia, era a primeira escola, né? E porque, de fato, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, né? Então, os pais transmitiam os seus próprios valores dos seus antepassados aos seus filhos. Com essa crise do nosso tempo moderno, acontece que os pais já não têm esses valores para transmitir aos filhos, ou não têm autoridade, às vezes têm medo de dizer não aos filhos. É um problema sério hoje em dia da formação dos nossos jovens, não são educados para a frustração. Os pais querem que o filho triunfe tudo e sempre, que tire todos os obstáculos da frente deles. Então, claro, ele vê que na realidade a vida não é assim, a vida não é um mar de rosas, né? A gente encontra dificuldades de qualquer modo. Então, eu tenho visto nas escolas que eu visito, acompanho e converso, que hoje em dia a escola tem que se preparar mais profundamente ainda, porque ela não tem apenas que educar os alunos, mas ela tem que formar os próprios pais desses alunos, né? Porque às vezes os pais não têm estrutura humana, ou porque a família não está bem estruturada, ou porque eles não receberam essa transmissão de valores dos seus pais, né? Dos avós, dos alunos. Então eles precisam ser ajudados. E as escolas têm feito isso, né? Na medida do possível, tem feito isso porque sentem que é uma necessidade, porque tem que também reunir os pais, tem que fazer formações específicas sobre questões que acontecem na vida diária da escola, né? Tem que fazer um acompanhamento. Tem escolas que fazem entrevistas personalizadas com os alunos e com os pais desses alunos. Esse seria o ideal, né? Porque acompanham periodicamente o aluno, chamada preceptoria, né? É a chamada educação personalizada. E, ao mesmo tempo, tem encontros bimestrais, por exemplo, com os pais, para trocar impressões com os pais sobre os seus filhos, né? Sobre o direcionamento que eles estão dando na formação desses filhos, para que haja uma harmonia entre o que a escola propõe e o que os pais também exigem dentro de casa, né? Tem que haver uma sintonia, porque se a escola vai por um caminho e os pais vão para o outro, aí a criança fica perdida, né? Fica perplexa, não sabe, obedeço os pais ou obedeço
a escola. Então, a escola hoje em dia tem que se aprimorar para aprender, além de formar os alunos, formar os pais, né? E também, claro, é um âmbito em que a educação hoje em dia tem que se especializar mais, são os componentes socioemocionais, né? A gente encontra tanto pais como alunos com falhas emocionais muito graves, né? Os motivos vão variados, não existe uma razão única, né? Como eu falei, a vida do contato com a tecnologia, a vida muito apressada, muito estressante, vai produzindo essa fratura na formação, né? Também a pandemia deixou marcas que ainda hoje se notam, né? De alunos que perderam o contato com os colegas, com os professores, e hoje trazem traumas provenientes daí. E, além disso, também tem surgido uma coisa constante, notória, com muito mais frequência, alunos com laudos de distúrbios neurológicos, né? Mas então, esses transtornos mostram que hoje a escola tem que zelar não só pela educação formal, mas também pela formação do indivíduo e pela formação dos pais. É isso que você estava falando, né? Isso. Agora, algo que me parece que, além desse problema da família, na educação, ultimamente nós perdemos um pouco o elo com o que a gente chama das humanas, né? Parte da educação clássica era estudar filosofia, história, retórica, poesia, literatura, e essas coisas são importantes para entender melhor a dimensão da humanidade de cada um, né? Isso é verdade. E com o empobrecimento disso, ou até com uma certa ideologização que trouxeram para esses temas, parece que a gente não está ensinando os jovens mais na escola a pensar, até o pensamento crítico, a questionar, a saber olhar a questão sobre vários prismas, né? Como é que o senhor vê essa deficiência dos estudos das humanas e como que, vamos dizer, a filosofia cristã, os valores cristãos podem ajudar a suprir parte disso que se perdeu ao longo do tempo? Uhum. A gente vê na escola hoje em dia uma preocupação que é preparar os alunos para os vestibulares. Preparar para as provas, e os pais, quando vão matricular a criança na escola, já perguntam quais foram os resultados do Enem, né? Então, há uma preocupação imediata, direta das escolas, de preparar bem seus alunos para desempenharem com sucesso os seus exames vestibulares. Então, eles concentram naquilo que vai ser exigido lá na frente, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem toda a razão. Para conseguir uma formação integral, né? Uma formação integral, ela não quer dizer que é manhã e tarde, do dia inteiro. Não é integral no sentido de período integral. É a formação que aborda todos os aspectos da pessoa humana, né? Claro, os aspectos acadêmicos, de conteúdos, mas também a convivência dentro de sala de aula, pressupõe também a abertura aos valores, não é? As questões do sentido da vida, por exemplo. Eu penso que é um tema muito vivo e que os alunos são muito sensíveis. Se a gente coloca e começa a perguntar sobre isso, né? Porque, de fato, se a gente perguntar, bom, qual é o sentido da vida? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? As perguntas fundamentais, né? E se a gente faz essas perguntas, a gente vai ver que é preciso um recurso a uma transcendência. Alguém pensou em mim, né? Eu sempre, quando falo nas salas de aula com os alunos de 8º, 9º ano, eu pergunto sobre isso, né? Você fala para eles assim, olha, pensa o seguinte, nenhum de vocês, nem eu, escolhemos nascer nesse momento que nós nascemos. Nós podíamos ter nascido há 500 anos atrás, ou só daqui a 200 anos, né? Poderíamos ter nascido em outro país, em outro lugar, né? Nossa família poderia ser outra, podemos falar outra língua. Alguém decidiu isso por nós, né?
Nós não escolhemos nem os nossos pais. De repente, nós, quando chegamos, nós já estávamos dentro de uma casa, né? Então, alguém escolheu isso para nós, né? Alguém pensou em nós, né? E aí, quando eu falo disso, eu falo, olha, quem vai ser essa pessoa? Quem é capaz de fazer isso para todos os mundos? Se nós não recorrermos a Deus, nós não vamos encontrar uma resposta, né? E essas são perguntas filosóficas, não são perguntas religiosas, né? Os filósofos, os bons filósofos, Santo Agostinho, Aristóteles, etc., também chegaram a essas questões, a se colocar essas questões e a procurar respostas. O próprio Aristóteles chegou a uma noção de Deus, Deus único, Deus uno, né? Um Deus muito parecido com o Deus das religiões monoteístas, né? E um Deus todo-poderoso, um Deus sapientíssimo. Então, é uma pergunta filosófica que se nós só recorrendo às humanidades, né, nós conseguiríamos uma resposta. E sem resposta a essas perguntas, de fato, nós andamos perdidos, nós andamos assim, sem saber o que nós temos que fazer, né? Então, eu penso que você tem toda a razão, é preciso investir nisso e procurar a verdadeira formação integral dos nossos alunos, formar como pessoas, né? Formar e eu sempre insisto isso, especialmente nas escolas católicas. Eu visito continuamente as escolas de São Paulo, especialmente, e eu digo isso para eles, olha, o diferencial da escola católica é precisamente esse. A escola ela pode dar a mesma formação que os outros colégios para preparar os alunos para os vestibulares e terem sucesso na carreira profissional que eles escolherem. Mas eu digo que lá na frente, quando estiverem já no pleno exercício da atividade profissional, os valores que eles aprenderam a conhecer e a praticar na escola, esses que vão fazer a diferença, né? Valores como poder conviver com pessoas que pensam de modo diferente, dialogar com essas pessoas, sem fugir, sem considerar as pessoas que pensam diferente como nossos inimigos, né? Saber dialogar, argumentar, ouvir o argumento da outra pessoa, né? Saber ter sintonia com as pessoas mais necessitadas da sociedade. As escolas católicas, com frequência, elas realizam atividades de voluntariado, né? Os alunos vão, por exemplo, passar uma tarde num asilo de velhinhos, acompanhar os velhinhos, conversar com eles, ou vão visitar um hospital onde há, sei lá, crianças com doenças graves. Eu recomendo fazer isso com frequência, porque isso deixa uma marca muito grande no coração deles, né? Eles pensarem, olha, eu tenho uma família, eu tenho capacidade de estudar, eu estou numa boa escola, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu conheci, vejo outros aqui que têm uma doença grave que não estão podendo estudar como eu estou estudando, né? Ou eu recebi dos meus pais tudo que eu tenho, então, às vezes eles têm contato também com crianças de classes desfavorecidas, isso também marca os alunos, né? Então, eu recomendo que eles façam isso. Inclusive, por exemplo, quando fazem coletas de alimentos ou de brinquedos para famílias necessitadas, eu recomendo que as crianças, os alunos, vão pessoalmente entregar os brinquedos para outras crianças pobres, para ter esse contato humano que é muito importante, né? Porque isso, eu penso, contribui para essa formação integral. A pessoa ter uma consciência de sociedade, de sentir a responsabilidade pela sociedade, né? Então, lá na frente, na vida profissional, aqueles alunos que conseguiram interagir assim com seus colegas durante o colégio, conseguiram ter contato com as pessoas mais necessitadas, eles vão ter mais facilidade até para progredir na vida profissional. No caso, o senhor disse que visita muitas escolas católicas na cidade de São Paulo, né? Como é que o senhor percebe a formação do professor? Nós falamos da formação dos pais, nós falamos das formações das crianças e dos jovens, mas também tem a formação do professor. Existe algum programa feito para a formação desses professores que atuam nas escolas católicas? Olha, você tocou um tema muito vivo e eu tenho até a alegria de dizer para vocês. No ano passado, nós, no Vicariato para a Educação da Universidade, que depende da Arquidiocese, nós estávamos questionando sobre essa questão, a formação dos educadores, né?
das escolas. Claro, cada escola tem o seu plano de formação, fazem semanas pedagógicas, reuniões, etc., né? Mas nós sentimos a necessidade de montar uma estrutura, a gente chama, e foi criado um núcleo para a formação continuada de profissionais da educação, uma parceria entre o Vicariato para a Educação e a Universidade e a Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, né? E com isso nós constituímos esse núcleo, então são 5 profissionais, são remunerados, trabalham cada um em um âmbito, né? No âmbito de gestão escolar, no âmbito pedagógico e no âmbito pastoral. E nós estamos organizando muitas atividades ao longo de todo esse ano, 2025. Já organizamos vários encontros formativos para tanto dirigentes de escolas, como coordenadores e como professores, que têm contato assim, direto com os alunos, né? E abordando diversos assuntos que são do dia a dia da escola. Por exemplo, alunos com dificuldades de aprendizagem, né? Que métodos que são mais eficientes, questão de atendimento das famílias, acompanhamento dos pais, como receber os pais, como abordar os pais. Mas não se pode considerar os pais como inimigos da escola, os pais têm que estar integrados na escola, os pais têm que estar participando das atividades das crianças, né? Também essas questões que são mais delicadas hoje em dia, como questões de gênero, né? Que estão no dia a dia, então procurar as orientações. Existem documentos do magistério da igreja que têm orientações muito claras sobre essas questões também, né? Que estão surgindo por aí. Então, nós estamos oferecendo esse tipo de formações, inclusive fizemos 2 encontros presenciais com um grupo grande de diretores, de reitores de universidades católicas, de diretores de escola, professores, etc., para abordar esses assuntos. Chamamos alguns profissionais especialistas em alguma área, né? Então nós estamos oferecendo essas formações. Hoje em dia também com a internet a gente pode chegar mais longe, né? Sim. A gente não só atinge os professores daqui da cidade de São Paulo, mas a gente atinge do estado, até de fora de São Paulo. A nossa ideia é precisamente essa, é de fazer esse núcleo de formação continuada, porque os professores têm que estar sempre se aprimorando, como qualquer profissional, tem que estar se atualizando. O profissional não pode parar na vida, o professor não pode dar a mesma hora igual a 20 anos, ele tem que... Aliás, hoje em dia a internet está ajudando muitos professores a melhorarem, porque o professor ele chega na aula e começa a falar uma coisa, o aluno vai lá no Google e fala, professor, essa data que o senhor falou não corresponde. Então o professor tem que estar muito preparado para poder atender a demanda dos alunos em sala de aula, né? E essa demanda cada vez maior por escolas católicas, por que pais estão redescobrindo a religião como uma coisa importante e querendo fazer com que seus filhos estudem escolas católicas? É isso mesmo. Esse é um fenômeno muito interessante e muito atual, especialmente no nosso país, né? Eu penso que ele é natural também, né? É natural e, aliás, é um direito, né? Isso está reconhecido até na Constituição brasileira, fala que a educação é tarefa da família, da sociedade e do Estado, da família também, né? A própria Santa Sé, o Concílio Vaticano II, a declaração sobre a educação, chama Gravissimum Educationis, que fez 60 anos agora, em outubro, também fala que os pais são os principais educadores dos filhos, eles têm direito de transmitir aos filhos a educação que eles desejam, segundo os seus próprios valores, né? Isso é um direito natural, esse é um direito de todos, não é só dos católicos, né? Os judeus fazem isso, os adventistas fazem as suas escolas, os presbiterianos, assim por diante, né? Os islâmicos. Então, a igreja, já há muitos séculos, né, tem grandes nomes na educação, tem São João Bosco, tem João Batista La Salle, tem o Marcelino Champagnat, né, que formaram escolas que são conhecidas e tradicionais, estão estendidas pelo mundo todo, né? Mas nós estamos notando hoje em dia, isso que você acabou de mencionar, que pais de família querem formar escolas
praticamente para os seus filhos, né? Então, isso tem acontecido, não ainda é um fenômeno de massa, mas é um fenômeno que a igreja tem visto com atenção, né, para receber essas famílias, né, e dar um apoio, claro, porque esses pais precisam formar-se, não só pedagogicamente, mas espiritualmente, né, para transmitir os seus valores aos filhos. E então a igreja também tem que ajudar nesse sentido de formar esses pais para que eles possam criar essas escolas. Tem surgido aqui em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, né? Às vezes são escolas de famílias que se reúnem, sem um vínculo maior do que terem a mesma fé, mas também existe esse fenômeno das novas comunidades, que é um fenômeno recente da igreja, especialmente do Brasil, né? Novas comunidades, são grupos de famílias que montam uma comunidade e que se reúnem e querem educar bem os seus filhos, e em geral tem muitos filhos, né? E muitas dessas comunidades também estão promovendo escolas para os seus filhos, escolas com um espírito cristão católico. Isso é um fenômeno. Eu vejo que essas comunidades vão se criando, não é só para tomar conta da educação das crianças, mas para que tenha um convívio rico e dentro dos valores comuns. Isso, não é? Isso mesmo. No fundo, se a gente for pensar, o país, como é que surge uma nação, né? A nação surge a partir das famílias. A família é célula mãe da sociedade, né? Você começa um grupo de famílias que moram em determinado lugar, que começam a se unir, porque tem uma série de assuntos que tem que resolver, né? É interessante, a sociedade ela existe a partir da família. O Estado vem a servir também a sociedade, servir a família. A gente nunca pode perder de vista que a prioridade é a família, né? O Estado está a serviço da família, a serviço da sociedade, né? Dos requisitos, das necessidades que as famílias têm. Então, esse fenômeno que tem acontecido é exatamente esse. As famílias querem se unir precisamente para preservar os seus filhos também de influências negativas, porque os filhos, eu sempre digo isso, às vezes tem famílias de pais que ficam muito preocupados e ficam sem explicação por que às vezes eles deram uma educação muito boa para os seus filhos e de repente os filhos andam por caminhos completamente alheios ao que aprenderam em casa, né? Porque os filhos, eles são filhos dos seus pais, mas também são filhos da sociedade e do mundo. Eles andam pelo ambiente, né? Então, esse ambiente, se ele não é positivo, ele pode influenciar negativamente os filhos, né? Agora, se eles têm uma formação muito sólida, eles vão saber reagir bem, né? Eu sempre penso assim, às vezes os filhos não sabem explicar por quê, mas eles falam, meu pai não gostaria de que eu fizesse isso aqui, né? Minha mãe não acharia bom fazer o que esse meu colega está me convidando para fazer, entendeu? Eles têm aquela sensação de que alguma coisa aqui não está de acordo com o que nós aprendemos em casa, né? Então essa é a formação que os pais têm que dar, né? Para que os filhos sejam capazes de se posicionar de uma forma criteriosa e saber escolher o que é certo e rejeitar o que não é certo, com autonomia, com liberdade, né? Dom Carlos, outro fenômeno interessante que vem ocorrendo nesse renascimento de valores cristãos e até de busca pela igreja é a volta dos jovens às igrejas. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, eu ia à missa e só via a cabeça branca. Hoje eu vou à missa e vejo muitos jovens, e jovens casais. Esse é um fenômeno que está ocorrendo aqui ou mundialmente? Olha, ele está ocorrendo mundialmente, mas eu penso que no Brasil, por ser um país de raízes muito católicas, ele é muito mais expressivo aqui entre nós, né? Mas tem havido, por exemplo, na França, na Páscoa, na vigília da Páscoa, 17 mil adultos foram batizados na França, né? Não sei se foi em Paris, acho que foi na França como um todo, né? Nós temos visto isso
Nós temos visto, inclusive nós padres, ou bispos, quando vamos fazer a celebração do Crisma, em geral a gente vai fazer a celebração de Crisma, são jovens, né? 15, 16 anos, 18. Agora é metade jovem e metade adultos. É sempre assim, né? Então, de fato, nós estamos notando isso, é muito para nós, é muito alvissareiro, né? Que as pessoas estão buscando a volta para a fé, buscando sentido para a vida, não é? Então, de fato, é um fenômeno interessante. Eu não sei dizer qual é a raiz disso. Podem ser vários motivos, né? Como já falamos no início, mas é um fenômeno bem notório mesmo, e isso de famílias jovens, com crianças pequenas, né? Em todos os lugares que nós vamos, nas igrejas, isso é um fenômeno frequentíssimo, né? Eu penso que isso é um sinal de, como você falou, é um sinal de renascimento da igreja, né? Porque a gente sabe que a igreja é de Deus, né? E Deus tem os seus caminhos, os seus modos, e às vezes as coisas acontecem sem que a gente saiba explicar o motivo, mas é que Deus que governa, né? Ele que governa a nossa vida, governa a sociedade, governa a igreja. Então eu acho que isso a gente tem muito motivo para agradecer, mas a gente tem que continuar pensando, bom, se essas novas gerações estão buscando algo mais, nós temos que oferecer esse algo mais que eles precisam, né? O jovem, eu sempre penso que o jovem ele não é em princípio do contra. Ele quer saber as coisas, mas quer saber o motivo. Uma vez uma menina de 16 anos chegou na quaresma, ela falou, eu não vou fazer jejum na quaresma, na quarta-feira de cinzas. Eu falei, mas por quê? Porque ninguém me explicou por que eu tenho que fazer jejum. Por que eu tenho que fazer penitência? Não era uma revolta contra um preceito da igreja, mas ela queria saber por quê, né? Qual é o motivo antropológico? Deve ter um motivo antropológico, né? Claro que tem. Então, para que ela fazer aquela penitência. Eu penso que isso é muito vivo hoje em dia. A gente não pode simplesmente dizer, olha, isso aqui é assim porque está mandado e temos que obedecer, né? Antigamente, nosso tempo, né, o argumento de autoridade era suficiente. Isso aqui está assim porque o papai mandou, a mamãe não quer e acabou. A escola proibiu e pronto. Hoje em dia, isso não basta dizer, né? Eu acho que a sociedade agora evoluiu no sentido de que é preciso maior diálogo, né? É preciso ouvir, é preciso escutar quais são os argumentos, qual a situação da pessoa para poder explicar com fundamento aquilo que ela deve fazer, não é? Dom Carlos, nós temos um novo Papa. Interessante, outro dia, escutando o Bispo Barron falar sobre um pouco como é que é o perfil das pessoas na igreja, ele sempre diz que tem 3 grandes perfis, né? Um é o mais estudioso, né? Aqueles que gostam do escolástico, do estudo. O outro é o evangelizador. E o terceiro é o que olha para o social, para os mais pobres, para os mais necessitados. E eu escutei isso, achei interessante, né? Porque lembra assim que o Bento XVI provavelmente era esse mais estudioso, né? Com certeza. João Paulo II era o evangelizador, né, no certo sentido, e o Papa Francisco era mais esse voltado para os pobres, para os excluídos, etc. Qual é o perfil do Papa Leão? Olha, Ávila, é difícil responder essa sua pergunta, porque faz 6 meses que ele foi eleito Papa, né? Eu vejo que ele reúne em si mesmo qualidades interessantes, né? Primeiro, ele é americano. Os americanos são muito práticos, são muito objetivos, são muito pragmáticos, e isso é interessante, né? Imprime um ritmo diferente da média das pessoas. Por outro lado, ele é um religioso agostiniano e missionário, né? Então, ele passou, acho que, mais parte da vida dele no Peru do que nos Estados Unidos, né? Ele passou, acho que, 20 anos como padre, depois mais 10 anos como bispo, né? Então, eu penso assim, um americano que decide largar o seu país para ir num país de terceiro mundo, numa região bem pobre, né? Trujillo, que ele ficou como padre, depois Chiclayo como bispo, mostra
mostra um desprendimento, né? Mostra uma abertura, mostra uma capacidade de doação que é notável, né? Depois ele também foi o superior geral dos agostinianos, acho que por 12 anos, morou em Roma, e ele ganhou um conhecimento muito amplo do mundo inteiro, porque os agostinianos estão pelo mundo inteiro, né? Não só nas Américas, mas na África, na Ásia. E ele visitou várias vezes essas comunidades. Inclusive, ele esteve várias vezes aqui em São Paulo como superior geral dos agostinianos, né? Celebrou missa aqui, conheceu as paróquias, os religiosos, esteve com Dom Odilo, pelo menos uma vez, né? Então ele tem uma formação. Ele também tem uma formação interessante, que ele é matemático, né? Ele estudou matemática nos Estados Unidos, acho que foi mesmo em Chicago. Ele fez graduação em matemática, além da filosofia e teologia que todo padre tem que fazer, né? Então, quer dizer, tudo isso você junta essas características, né? Eu penso que é um perfil novo. Nós estamos vendo como é que ele é. A gente vê que os que conviveram com ele dizem que ele é como ele aparece também. Ele é de poucas palavras. Você vê, praticamente, quando ele fala, ele sempre fala um texto escrito. Ainda que no avião ele fez aquelas entrevistas aos jornalistas, né? Mas ele é muito atento. Eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo agora no final do mês de outubro, no Jubileu da Educação, né? E ele presta muita atenção. Eu vejo que isso já é uma capacidade assim fabulosa que o Papa tem, né? Porque você imagina, durante todo o dia, aquela audiência que nós tivemos era a 4ª audiência naquela manhã, era 11h30 da manhã, já tinha tido outras 3 audiências. Então, ele atendendo muitas pessoas, cada pessoa quer cumprimentar, se apresenta, fala numa língua diferente, cada pessoa cumprimenta o Papa, quer dizer alguma coisa. Então ele faz um esforço para entender, um esforço para agradecer, né? Para ouvir, olha nos olhos. Eu achei muito interessante essa capacidade de atender cada pessoa como se fosse única, né? Como se fosse o único momento Porque para a pessoa que vai cumprimentar o Papa, aquele é o único momento dela, né? Para o Papa, ele cumprimenta milhares de pessoas. Então, eu penso que isso já exige uma grande doação pessoal dele, né? Então, ele é muito atento, ele ouve. Agora, recentemente, foi nomeado mais um bispo auxiliar, 2 auxiliares que estavam faltando em São Paulo. Um deles é agostiniano. Nós tivemos uma conversa semana passada com ele e ele conviveu com o Frei Prevost desde 1995, já há 30 anos que o conhece. E ele disse que ele sempre foi assim como ele é. Ou seja, ele ouve, ele faz as perguntas certeiras, pensa e depois dá a resposta e dá a proposta que ele depois de ponderada, né? Então, é um homem, eu acho que para a igreja é muito importante que ele seja assim, porque a igreja é muito grande, a igreja tem muitas situações diferentes, então ele precisa sintonizar com o que está acontecendo e pensar e tomar decisões. Nós temos que rezar muito por ele, né? Eu acho que o fardo que o Papa carrega é muito grande, né? Porque ele não só governa a igreja, que é a maior instituição religiosa que existe, né, no planeta, mas também ele tem uma responsabilidade sobre as nações, né? Sobre os países, sobre os conflitos, sobre as guerras, né? Todas as notícias ruins chegam nas suas mãos. Então, ele tem um peso muito grande para carregar, por isso nós precisamos ajudá-lo à base de rezar diariamente por ele, né? Inclusive, nessa vez que eu estive com ele, eu levei uma foto das irmãs do Carmelo, aqui no Mosteiro Santa Teresa, que fica aqui na Avenida Jabaquara, que eu tenho amizade com as irmãs. Elas tinham uma foto lá, delas todas, então eu falei para elas, então eu vou levar essa foto, e eles falaram, digam para o Papa que nós rezamos todos os dias por ele, que nós assistimos às suas audiências, que nós o acompanhamos, nós amamos muito. Então eu levei a foto, pedi para o Papa, eu mostrei, olha, aqui são as irmãs aqui do Carmelo de São Paulo, elas querem uma bênção, então ele abençoou a foto
e eu trouxe uma cópia da foto para elas e deixei outra lá. Então elas estão felizes da vida, porque agora tem a foto do Papa que abençoou as Irmãs do Carmelo. Que bonito. Agora, Dom Carlos, nós estamos vivendo o Advento, o período do Advento agora, chegando o Natal. E o período do Advento tem uma coisa muito importante, é o que nos ensina a saber esperar as coisas. Nesse mundo da pressa que nós vivemos, parece que tem muita impaciência em relação ao esperar. Qual é uma reflexão que nós podemos fazer para a nossa audiência sobre a virtude de esperar? Olha, é uma grande virtude. É uma virtude da paciência, né? Quer dizer, as coisas têm o seu tempo, né? As coisas não saem conforme nós desejamos, mas a natureza nos ensina. Você não pode pegar uma planta, quer que a planta cresça, você começa a puxar a planta para ela crescer. Ela tem o seu ritmo natural, né? As pessoas também têm o seu ritmo. Umas pessoas são mais aceleradas, outras mais lentas. Então, é preciso ter compreensão, né? Não vai, as coisas não vão mudar por causa da nossa... Eu falo para as pessoas assim, olha, você está ali parado num sinal, o sinal não abre. Em vez de ficar impaciente, de achar que o sinal está quebrado, você fala, reza um Pai Nosso aqui, até ver se, quando esperar esse farol abrir. Então, ou seja, a paciência é uma virtude, eu penso hoje, muito mais necessária, principalmente como já considerávamos antes. Nós vivemos na geração clique, né? A gente clica que é tudo resolvido na hora, né? E nem tudo sai assim, né? Nem tudo sai assim. A gente não pode tomar um remédio e falar, já tomei o remédio faz 15 minutos e ele não fez efeito. Calma, o remédio tem o seu tempo de ação, o organismo humano tem os seus ritmos, né? Então, a verdade é uma virtude muito necessária. A igreja, como ela é muito mestra e mãe, o Advento são 4 domingos, né? Começou, já fizemos 2 domingos, né? São 4 semanas prévias à chegada do Natal, né? Inclusive tem aquela a coroa do Advento, que são 4 velas, que vão se acendendo a cada domingo uma vela, para mostrar, olha, já passou uma semana, já passou a segunda, agora a terceira, está chegando o Natal. Depois chega o dia 17 e começa a novena de Natal, né? Então tem uma missa própria para cada dia, do 17 ao 24. Então, tudo isso são recursos didáticos para nos ajudar a preparar-nos para o Natal. Por que temos que preparar-nos para o Natal? Porque a vinda de Jesus ao mundo é o acontecimento mais importante da história humana, de tal maneira que não vai acontecer nada mais importante até o fim do mundo. Não vai acontecer mais nada, né? Eu digo assim para as pessoas, tem pessoas que dizem, mas Deus parece que se esconde, Deus parece que está atrás das nuvens, Deus parece que não enxerga a situação. E respondo até com o Papa João Paulo II, que ele dizia que Deus foi muito mais longe que nós não entendemos, né? Jesus se fez escravo, Jesus se fez bandido, né? Foi condenado junto com 2 bandidos, foi morto numa cruz, né? Foi tragicamente traído, né? Bem, então, quer dizer, Deus não só não está longe, como Ele se fez um de nós, né? Jesus quis nascer dentro de uma família, quis viver todas as etapas do crescimento humano, aprendeu a caminhar, aprendeu a falar, aprendeu a ler, aprendeu um ofício, aprendeu a fazer amizades, né? Jesus é um Deus próximo, é um Deus que fala a nossa língua, é um Deus que conhece a nossa realidade, né? Então nós somos muito, vamos dizer, agraciados pelo fato de sabermos quem é Deus, como é Deus, né? Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, não sabíamos como Deus é, né? Não sabíamos de onde nós estamos e para onde nós vamos, não saberíamos o que acontece depois da morte. O grande enigma da vida humana é a morte, né? Com a morte nós não temos o que fazer, né? Então, Jesus saiu da eternidade, entrou na história e voltou para a eternidade, ou seja, é o único caso de alguém que pode, de fato, dizer-nos o que existe na eternidade, né? Então, por isso, a igreja nos ajuda a preparar-nos com esse tempo de espera para a chegada de Jesus, né? Imitando José e imitando Maria, que também fizeram o mesmo. Eu imagino,
sabe, Felipe, que Maria e José iriam conversar lá com o rabino, ou com o fariseu, daqueles que conheciam bem os profetas, para ver quais os textos bíblicos que falam do Messias, né? Porque se a gente vê, por exemplo, Isaías, a gente está lendo Isaías direto agora, né? Isaías fala muito, Isaías até foi chamado do quinto evangelista, né? Porque ele fala de pormenores muito concretos da vida de Jesus, né? Então, eu imagino que eles iriam lá nas escrituras ver o que vai ser, como é que vai ser. Nós também podemos fazer o mesmo, né? Inclusive, eu recomendo, se me permite, um exercício muito fácil e simples, que é ler os 2 relatos que há nos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, né? O relato de Mateus, capítulos 1 e 2, que conta o Natal do ponto de vista de José. E o evangelho de Lucas, também capítulos 1 e 2, que conta o Natal do ponto de vista de Maria. Acho que é um exercício muito prático e interessante para a gente saber um pouquinho se posicionar para ver o entorno de como foi a chegada de Deus a esse mundo. Então, além de abrir presente, que é o que todo mundo gosta de fazer no Natal, é uma boa recomendação a leitura de Mateus e de Lucas para entender o significado de Natal sobre a ótica dos seus pais, de José e de Maria. Inclusive existe um costume na Alemanha, isso que é uma coisa bem prática que a gente pode fazer. Na Alemanha, as famílias se reúnem na noite de Natal, antes de começar a ceia e abrir os presentes, independentemente se foram à missa ou não, leem o capítulo 2 de São Lucas. O capítulo 2 de São Lucas que narra precisamente a noite de Natal, que é muito interessante. Se vocês fizerem essa experiência, vocês vão verificar que é uma forma bonita de dar um sentido espiritual mais profundo à celebração do Natal, né? E José é uma figura extraordinária, né? Porque é tudo por meio de sonho, tem uma palavra de José e ele é uma figura que tem uma importância gigantesca, né? Isso mesmo. Só pela sua atitude de ser, né? Isso mesmo. José também é importante porque ele está à altura da responsabilidade, né? Imagina, ele tem que cuidar de Maria Santíssima, que vai ser mãe de Jesus, e cuidar de Jesus, né? Educá-lo, dar uma profissão. Agora, você disse uma coisa, eu também, durante muitos anos, inclusive há livros que falam de José o Silencioso, né? Porque de fato ele não diz nenhuma palavra, né? Mas há alguns anos atrás eu encontrei um autor que falava de José, que ele dizia, não, José sim, disse uma palavra, nós podemos ter certeza que ele disse essa palavra. Falei, o que ele está querendo aqui? Como é que ele vai sair dessa, né? Então ele disse o seguinte, olha, era atribuição do pai, ao levar o filho, apresentá-lo no templo, de dizer o nome do filho. Então, nós imaginamos, José e Maria foram levar Jesus no templo, para a circuncisão naquele momento, né? Que era da lei antiga. E então, o rabino perguntou qual é o nome do menino. E aí José deve ter dito Jesus. Com certeza. Então, quer dizer, essa interpretação é bonita, porque diz o seguinte, José não diz nenhuma palavra, mas ele só diz uma palavra, que é fundamental, Jesus. Que maravilha. Então, Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui na Entrevista com o Dávila. E eu tenho certeza que o senhor vai dar uma bênção aí para todo mundo que está nos assistindo, porque precisamos da bênção, da transcendência para enfrentar esses momentos difíceis do Brasil e do mundo. Muito bem, uma alegria estar aqui com você. Vamos agradecer a Deus, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Natal. Muito obrigado, Felipe. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.